podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Amovery Hub. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e CEO da Amovery Hub. No episódio de hoje, vamos explorar alguns mitos e verdades sobre os impactos do uso de ar-condicionado na crise climática e no consumo global de energia, e algumas soluções promissoras para ajudar a fechar a conta ambiental em um mundo cada vez mais aquecido. Para me ajudar a conduzir essa conversa, tenho novamente aqui ao meu lado Tomás Gomes, jornalista especializado em negócios e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo? E você? Pessoal, tudo bom? Vamos para mais um. Bom, Hudson, o nosso tema de hoje é interessante porque é um assunto aí que faz parte da nossa vida, né? E que muito se fala sobre o consumo de ar-condicionado, consumo de energia que os ar-condicionados geram, essa também as emissões de CO2, e é uma coisa que está tanto na linha que, sabe, que algum tio nosso pedia para a gente ligar o ar-condicionado, ou o dono da pousada pede quando você está viajando para se ligar também, né? Mas, assim, apesar dele estar muito presente, ele é um assunto que se fala pouco, né? A gente fala muito sobre as indústrias, sobre os transportes. Então, hoje acho que é uma oportunidade boa para a gente apresentar um panorama e tentar aí desmistificar alguns pontos que envolvem esse tema. Então, começando aí pelo começo, a nossa conversa, como a gente sempre faz, eu queria que você falasse, né? Sobre os impactos reais do uso desses aparelhos no consumo global de energia e no combate à crise climática como um todo. Então, Tomás, legal você ter falado isso, levantado essa bola, né, sobre o uso cotidiano, né, das pessoas que lidam com ar-condicionado, com esses sistemas, porque a gente tem falado bastante que a transição energética vai ser cada vez mais presente na vida das pessoas. Quando a gente compara lá com a internet, 30 anos atrás, que era algo super técnico para programadores, desenvolvedores, e hoje fazem parte do dia a dia das pessoas, a gente acredita que esse movimento no setor de energia também vai fazer isso. E essas tecnologias de ar-condicionado vão afetar as pessoas, as tomadas de decisão das pessoas, né, nas suas residências, nos seus comércios e também, obviamente, na sua indústria. Dado esse contexto geral, vale dizer que os sistemas de refrigeração de ar-condicionado representam 20% da demanda global de eletricidade nos edifícios. À medida que o planeta aquece, essa demanda deve subir. À medida em que mais pessoas, né, a gente sempre fala da democratização, né, da transição energética, ou seja, que mais pessoas tenham acesso a esses sistemas de refrigeração avançado, também a demanda deve aquecer. E nos horários de pico, esses aparelhos de ar-condicionado podem, em algumas partes do mundo, as partes mais quentes, representar metade da demanda de eletricidade em determinados períodos. Ela tem uma característica que a gente sempre fala aqui pela outra ponta, que é a ponta da geração, de intermitência e sazonalidade. A gente sabe que energia solar só é gerada, por exemplo, quando o sol bate, o vento, quando é eólica, quando o vento bate, e o ar-condicionado, o consumo do ar-condicionado, ele varia. Dependendo da estação do ano, né, mais intensivo no verão, nas regiões, né, em regiões mais quentes, tem um consumo maior, e períodos de mais calor. Também, né, ao longo ali do meio-dia, ele começa a ter picos. Então você tem uma variação ao longo do ano, ao longo do dia e ao longo das regiões geográficas dos consumos de ar-condicionado. Isso gera um problema grande quando você olha pela outra ponta, que é a oferta de energia para abastecer esses sistemas. Esses sistemas de ar-condicionado hoje respondem à emissão anual de quase 1 bilhão de toneladas de CO2, dentro de um total de 37 bilhões, né, considerando outros segmentos, segundo a Agência Internacional de Energia. Então você vê o tamanho aí do potencial problema e das potenciais soluções, né? Sempre que a gente fala de inovação, a gente junta essas duas coisas, né? Hoje tem um grande problema, tem uma grande oportunidade de inovar. A gente tem vivido aqui no Brasil também, como parte desse contexto, né, esse dilema, né, dos vertimentos sem geração de energia, no caso das hidrelétricas, e do curtailment, que é um conceito muito aplicado à solar e eólica, que é o quê? É você literalmente jogar energia fora.
quando você tem essas energias intermitentes, né, como hidrelétrica, solar e eólica, as renováveis intermitentes, se você em determinado momento você tiver uma geração de energia maior do que a demanda, você tem que jogar essa energia fora, né? É um negócio de desperdiçar energia. Você gastou para gerar e depois tem que jogar fora. Ao contrário das termoelétricas, que você armazena um combustível, quando você precisa mais, você queima mais aquele combustível. Então, você fazer esse equilíbrio é um grande desafio, né? Quando você tem cada vez mais energias renováveis dentro da matriz elétrica, né? É difícil você controlar os momentos de geração de demanda, e quando você casa isso com o consumo dos ar-condicionados, que tem esse mesmo problema aí pela ótica da demanda, né? Ou seja, você tem uma demanda que você não controla. Se fizer muito calor num dia, você vai ter um pico. Se você tiver outro mais fresco, você vai ter um consumo menor. Então isso faz com que realmente os sistemas de ar-condicionados sejam cada vez mais importantes nessa equação da transição energética. E aí, nesse contexto, que eu acho que é o papo de hoje, existem várias tecnologias que estão otimizando essa utilização, né, dos horários da geração, do armazenamento da energia associado a esses sistemas de ar-condicionado e de refrigeração. Então, acho que vale super a pena a gente ir um pouco mais fundo nesse tema, com certeza. Legal, Hudson. Bom que você puxou esse último ponto, né? Porque, como a gente está falando, aí uma solução que a gente pode falar que é incumbente aí, né? Está presente os ar-condicionados são... Deixa eu começar de novo. Bom, Hudson, legal que você puxou esse ponto, que a gente está falando aí de um sistema que é bem predominante, né? A gente tem ar-condicionados operando aí nos modelos que a gente conhece hoje, no mundo inteiro, em instaladores comerciais, né, em residência, etc. E a gente não vai, de repente, trocar todos os aparelhos de uma vez, né, para algum tipo de solução. Então, acho que a gente está falando muito aí de uma inovação, né, de otimização, de incremental, de eficiência, né? E aí, pensando nisso, o que a gente tem visto de mais interessante, né? De tecnologias que podem ajudar a fechar essa conta ambiental, por assim dizer? Não, Tomás, uma das tecnologias, né, mais promissoras é você agregar essa capacidade de refrigeração, né, desses sistemas de refrigeramento com a capacidade de armazenamento de energia. Então você consegue fazer algo muito parecido com o que a gente discute aí quando a gente tem os debates sobre mobilidade, né, em que o sistema às vezes carrega o carro, às vezes o carro carrega a casa, né? Você pode fazer também esse uso de sistemas de refrigeração integrado com armazenamento de energia. E aí você vai, obviamente, no momento que você tem um pico de energia, como a gente acabou de falar agora do curtailment, né, que você tem uma carga maior do que é necessária, você, em vez de consumir aquela energia, você armazena aquela energia nos próprios sistemas de refrigeração das redes. E quando os sistemas, né, estão sobrecarregados, com uma demanda muito grande, você solta a energia desse sistema. A gente falou já alguns episódios atrás sobre o uso industrial, né, e você armazenar o calor. Agora você vai armazenar o refrigeramento, né? E aí nessa área, acho que um destaque interessante é uma startup americana chamada Nostromo Energy, que criou um sistema chamado Icebrick, que funciona basicamente como a bandeja gigante de cubo de gelo, né? Ela mistura, né, tem uma solução que mistura água e glicol, que mantém essa água gelada e congelada por mais tempo. E durante esses sistemas de excesso de energia, em que você não está usando 100% da energia, você refrigera essa solução através de cápsulas individuais, são blocos de cápsula, que no momento de maior demanda de energia, essas cápsulas são usadas para incrementar a capacidade de refrigeração. Ou, né, em outras palavras, reduzir o consumo de energia para refrigerar a mesma área e a mesma região, né? Então eles têm um sistema que faz esse congelamento, usa energia para fazer esse congelamento, um sistema de isolamento térmico que mantém essas cápsulas congeladas até o momento que é preciso você ter uma carga maior de refrigeração. E aí o sistema
vai liberando e descongelando esse gelo, né, em forma de solução para ir reduzindo a temperatura do edifício, por exemplo. Isso é muito utilizado, né, a visão de utilização disso são edifícios comerciais e edifícios residenciais em áreas comuns. É um sistema grande e que pode ser usado de maneira complementar aos sistemas já existentes. A Nostromo implementou bem recentemente, em 2023, o primeiro sistema dentro de um hotel, o Beverly Hilton, em Los Angeles. Esse sistema tinha capacidade de 1,4 megawatt-hora e também atende, alimenta, né, de maneira complementar o hotel vizinho, né, o Waldorf Astoria. E esse sistema específico aplicado no hotel são 40 mil cápsulas, com mais ou menos 2 litros cada uma, que totalizam 68 toneladas de gelo. Esse sistema demora de 10 a 12 horas para carregar, fica metade do dia carregando, ou seja, resfriando e criando esse gelo que vai complementar a refrigeração, e a partir de meio-dia ele começa a soltar, né, mais pro final da tarde e início da noite, soltar esse refrigeramento adicional, porque é um horário que você tem menos incidência do sol e menos geração de energia solar para complementar um sistema 100% renovável. Então é super interessante essa visão, né, de você usar o calor para resfriar e depois soltar, né, essa refrigeração, como a gente viu há poucos episódios atrás, em relação ao armazenamento de calor para uso industrial. Legal. Como você terminou de falar, a Nostromo aí, eles estão, né, numa fase bem inicial da implantação e da corporação dessa tecnologia. Mas mesmo aí no começo a gente já consegue avaliar o potencial de impacto, né? E também a gente já sabe alguma coisa do roadmap de soluções, de ampliação da Nostromo. Então, Tomás, eu acho que é interessante, né, a gente colocar porque a Nostromo tem esse potencial de impacto tão grande. A abordagem que ela usa, conceitualmente, não é 100% nova. As instalações comerciais, né, já possuem, né, grandes tanques que armazenam água resfriada nesse processo, ou outro fluido de refrigeração, para ajudar na refrigeração dos prédios. O que eu acho que tem de novo na tecnologia da Nostromo é que, como ela usa o gelo, né, através dessa solução, e não um líquido refrigerado apenas, ela consegue armazenar muito mais energia com menos material. E aí aquela eterna discussão que a gente tem sobre eficiência energética, sobre eficiência, a evolução, né, dos sistemas, né? A gente, quando usa em casa, se vê aqueles ar-condicionados antigos versus os novos, o consumo de energia dos atuais são bem menor do que né, os sistemas mais antigos, e você tem essa mesma evolução no caso da Nostromo, mudando a tecnologia de refrigeramento de líquido para gelo, provavelmente dito. Então você consegue ter um sistema mais eficiente nesse ponto, né? Eu acho que outro ponto também é o sistema de controle que a Nostromo tem sobre os momentos que ela faz o gelo, né, congela a solução, ou seja, para armazenar o resfriamento, e o momento que ela solta, né? A tecnologia da Nostromo avançou bastante nisso, então é outra camada importante de eficiência desse sistema. E aí hoje ela passa pelo momento que é o momento que a gente vê muitas deep tech, hard techs passarem. Agora ela precisa de dinheiro para expandir isso em larga escala. E como é um sistema físico, precisa de muito investimento, né? Então a Nostromo, ela conseguiu, né, a primeira fase, está se credenciando para receber uma linha de financiamento de 300 milhões do Loan Programs Office, do Departamento de Energia dos Estados Unidos, para instalar 200 sistemas desses, similares a que instalou no hotel em 2023, para poder, aí, de fato, começar a gerar, né, o impacto, né, a tecnologia gerar o impacto lá na ponta, em termos de redução de consumo de energia e aumento de eficiência nos sistemas de refrigeração. Legal, Hudson. E além da Nostromo, quem mais está apostando e investindo nesse tipo de solução?
Então, acho que uma outra startup que é legal destacar também é a Blue Frontier, que ela tem se destacado por construir um sistema de refrigeramento que usa dessecante, né? O dessecante é um material que absorve umidade, é similar àqueles pacotes de sílica que vem em sapatos, às vezes até dentro de potes de remédio, né? Para evitar que você acumule umidade ali, né? No caso dos sapatos e dos remédios, né? Para evitar mofo, ou, coisas dessa natureza, que nesse caso, para de fato resfriar, né? Ela usa uma solução de sal concentrada que consegue capturar a umidade. Então ela usa, né, as unidades da Blue Frontier, né, uma camada de dessecante, uma fina que, onde o ar passa e a umidade vai sendo retirada, que usa, né, um sistema de refrigeramento evaporativo que é parecido com o que o suor, o nosso suor do corpo faz para refrigerar nosso corpo quando a gente está fazendo exercício e começa a suar, né? Então você usa essa retirada de umidade para manter, né, o ar seco e mais refrigerado. Esses sistemas, né, da Blue Frontier, eles podem ser mais eficientes, segundo os fundadores da startup, do que os ar-condicionados hoje que usam sistemas de compressão de vapor tradicional. E também tem essa vantagem de você conseguir usar a solução, né, esse sistema de refrigeramento, para carregar o sistema e refrigerar em outro momento diferente do que você está ligado agora, né? Hoje em dia, os aparelhos de ar-condicionados tradicionais, quando você liga, ele resfria, quando você desliga, ele para de resfriar e não armazena, né, a capacidade que ele está. Esses sistemas de dessecantes, assim como o sistema da Nostromo, tem essa capacidade de eventualmente resfriar, né? Então, por quê? Porque elas, né, explicando um pouquinho mais, na verdade, esses dessecantes, aparelhos, essas camadas dessecantes, elas atuam como uma espécie de esponja, né, que armazena essa quantidade de água enquanto o ar está passando, e depois eles precisam ser espremidos para poder voltar a armazenar novamente, né? E quando você faz essa evaporação usando essas soluções de sal, você consegue emular uma bomba de calor, né, que vai gerando energia, que vai resfriando em alguns momentos e armazenando em outros, né? Um outro ponto que acho que é super importante também, mas eu não vou entrar mais a fundo, porque senão daria um outro episódio, é a utilização da inteligência artificial e smart devices para esse controle de eficiência energética, né? A gente falou aqui da Nostromos e da Blue Frontier, que são duas startups mais do estilo hard tech, deep tech, ou seja, que tem uma solução física, mas tem várias startups que estão atuando em sistemas de refrigeramento, de refrigeração, com uso de otimização de inteligência artificial. E aí eu posso destacar a Ecobee, a Tado e a Nest, que foi recentemente adquirida pelo Google. Todas essas startups atuam com dispositivos inteligentes que ligam, desligam, ligam na potência certa os aparelhos de ar-condicionado para que o sistema de refrigeração funcione de maneira otimizada, né? Utilizando inteligência artificial, internet das coisas, né? Sensores IoT e outros tipos de tecnologia mais ligados à TI. Mas isso aí eu acho que vale talvez um capítulo à parte para falar de inteligência artificial e eficiência energética. Realmente é longo, mas vale destacar essas três startups, Ecobee, Tado e Nest, que têm atuado nessa frente. Legal, Hudson. E quando a gente pega aí todo esse tipo de startups, de soluções, né, que cada um, à sua maneira, tentando oferecer algum tipo de inovação, o aumento de eficiência, né, para os ar-condicionados, que a gente pode esperar para o curto, para o médio e para o longo prazo, né? O que a gente tem de perspectivas pela frente? Então, acho que o grande desafio, né, das empresas que estão utilizando essas novas tecnologias é o aumento de eficiência, né? Ou seja, você conseguir armazenar cada vez mais quantidade de energia, né, ou de refrigeração, né, vamos dizer assim,
em um menor espaço e com o menor custo possível. Então, essa tecnologia ela é uma tecnologia que vai passar por processo de melhorias contínuas, envolve novos materiais, novos sistemas, novos processos. Então, ela tem esse grande desafio de ser cada vez mais eficiente, mais barato. Né? Por quê? Porque as soluções, os sistemas de resfriamento são caros, são bastante caros, e você precisa ter soluções cada vez mais eficientes para ter sucesso na implementação no mercado. Mas no outro lado, né, que eu acho que é um desafio barra oportunidade, é que você tem um mundo cada vez mais demandando resfriamento, né? Como eu te disse, dado o aquecimento global como um todo e também dado o acesso a cada vez mais pessoas a esse tipo de tecnologia que é uma geradora de conforto muito grande, principalmente em países tropicais, né, que em geral são países em desenvolvimento. Então você tem um acréscimo de uma expectativa de demanda muito grande para o resfriamento. Então isso gera uma grande oportunidade para quem está desenvolvendo essas tecnologias. Né? O estudo lá da Agência Internacional de Energia diz que a capacidade, né, na verdade, que o aumento da demanda de energia para resfriamento pode triplicar até 2050. Então, realmente, tornar esse processo mais eficiente é uma grande oportunidade de negócio. Né? E aí um outro side effect desse crescimento de demanda é impulsionar o crescimento de outras duas vertentes que a gente também sempre fala aqui, que são fundamentais para a transição energética, que é a capacidade de geração de energia renovável. Provavelmente só a evolução das tecnologias não vão compensar esse crescimento de demanda. Você vai precisar de mais geração de energia renovável para sistemas de refrigeração e você também vai precisar de mais baterias, né, para a rede elétrica. Você tem uma certa limitação nesse armazenamento de resfriamento através de materiais, né, das películas e do sistema de geração de gelo e que a gente mencionou aqui da Nostromo, inclusive, mas você vai precisar de bateria do sistema elétrico para poder compensar, né, já que você tem volatilidade nas duas pontas, né, da de oferta e na de demanda. Então, acho que a evolução das baterias e, eventualmente, acoplando essas baterias a sistemas de refrigeração também tem uma oportunidade grande aí e um desafio grande a ser superado. Muito bom, Hudson. Então, acho que feito esse panorama geral, podemos ir para os Energy Beats. Vamos nessa? Momento Energy Beats. Bom, Tomás, então, né, começando o nosso momento Energy Beats, a minha dica de hoje é um filme. Fazia tempo que eu não indicava um filme, sempre os relatórios e livros. Então, o meu beat de hoje é um documentário chamado Before the Flood, né, antes da inundação de 2016. Foi um documentário dirigido pelo Fisher Stephens e apresentado pelo Leonardo DiCaprio. É legal que tem a participação de um monte de atores importantes nessa discussão sobre mudanças climáticas, né? O Barack Obama aparece no documentário, o Elon Musk aparece no documentário. Então acho que vale a pena acompanhar, e aí ele fala sobre diversos aspectos das mudanças climáticas, e um deles tratados nesse documentário é a questão dos sistemas de refrigeração, do ar-condicionado, como é que isso está impactando o meio ambiente e a mudança climática. Vale super a pena conferir. E você, Tomás, qual o seu beat de hoje? Bom, meu beat de hoje vai para o Rocky Mountain Institute. Eu acho que talvez a gente já falou deles aqui, não sei se é algum beat ou é algum episódio, mas eles são uma ONG, que é uma espécie de ONG, entre ONG e Think Tank, que eles fazem uma série de estudos sobre estratégias, né, para a gente conseguir atingir um futuro, uma economia mais net zero e reduzir emissões de carbono como um todo, né? Dentro do site deles, eles têm alguns estudos interessantes também sobre edifícios verdes, né? E como também a gente aumenta a eficiência energética de imóveis comerciais e residenciais
Então fica aí o meu beat de hoje, o site deles é super fácil, rmi.org. Legal, Tomás. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passarem esses minutos com a gente. Não deixe de seguir o perfil da MIT Technology Review na sua plataforma de podcast preferida e nas redes sociais. Vai lá. Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela conversa e pela parceria. Valeu, Hudson. Obrigado, pessoal, pela audiência. Até semana que vem. Isso aí, pessoal. Até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Amovery Hub.